Olá, olá, olá. É Lendas para Sempre. E sempre trazendo um convidado que eu tenho absoluta certeza vocês vão gostar pelo teor da conversa. Vamos dar risada, mas é séria a conversa hoje, mais do que nunca. E sempre lembrando que, como todas as pessoas, sofreu, superou, porque a adversidade acontece em qualquer momento. E, principalmente, com muita fé no dia de amanhã, todos nós construímos as nossas lendas que são para sempre. Roda a vinheta! Doutor Leonardo Hernandes Morita. Isso aí. É isso aí? Eu mesmo. Doutor em Psiquiatria. Psiquiatria e medicina legal. Já perceberam por onde vamos caminhar hoje? Psiquiatria e medicina legal. O que é o papel de um psiquiatra nos dias de hoje? É um papel importante. Nos tempos atuais é um papel importante, né? Bom, hoje, assim, principalmente quem vive, né, nessa vida urbana, é uma rotina adoecedora, né, que nós temos. Hoje, o nosso ritmo de vida, todo estilo de vida, né, e assim, inclusive avanço tecnológico, isso organicamente não é muito bom, né? Você está falando da dependência que cada vez mais as pessoas têm com redes sociais. Também. Também. Isso é de um aspecto, mas é todo esse... Hoje, alimentação, né, acaba sendo afetado por isso, e é muito todo alimento processado, né, ou fast food, correria do dia a dia, trânsito, competitividade, né? Hoje a gente está um mundo muito competitivo, então são, assim, é um mundo com diversos possíveis fatores de adoecimento, né? Obviamente nem todo mundo vai sucumbir a determinadas coisas, mas é muito fácil você vivendo nessa vida moderna muito difícil você não ser afetado por algo, né? Sim. Eu até falei de rede. Eu estava num restaurante sábado, e aí tinha uma área que sabiamente ele criou, um jardim lateral do restaurante, para as pessoas fazerem fotos. E eu ficava conversando com a minha mulher e vendo algumas moças de 20 anos, 19 anos, que paravam de jantar e iam para este local muito bonito dentro do restaurante para fazerem poses, inclusive uma ficava na ponta do pé e ela com um vestido mais comprido, que então encobria, e ela levantava um pouquinho para ficar mais alta, já que ela não tinha uma altura. Sim. E aí a acompanhante deveria ser uma prima, uma irmã, e sem deixar a outra também comer, e postando o tempo inteiro, não jantou. É uma dependência muito grande. Isso afeta quanto no comportamento? Essa dependência de rede e ter que dar satisfação da vida. Me permita, nós vamos falar de 3 etapas que eu não te anunciei, mas nós vamos dividir em 3 blocos a entrevista. Tá. Um é esse que nós estamos falando. Tá legal. Bom, em relação à rede social, né, assim, outro do aspecto psíquico, tem alguns aspectos diferentes, né? Vamos primeiro falar mais do aspecto orgânico, né? Essa coisa do celular. O celular, né, assim, essa nossa interação com o celular ou outros eletrônicos, isso vai dando umas descargas de dopamina no nosso cérebro, né? Então, você fica ali, por quê? É a forma que você está estimulando
seu cérebro. Você só estimula o cérebro, você não estimula seu corpo, né? E isso está dentro da rotina, vai chegando ao ponto que o seu organismo entendeu que ali naquela tela ele vai ter um pouco de dopamina, ele vai ter uma recompensa, né? Então, organicamente, tem aí uma dependência, né? Realmente Uma droga. é uma droga. Porque a dependência, eu estou colocando droga entre aspas, Sim. né? Porque é uma dependência, né? É uma dependência, é uma necessidade, né? O organismo entra numa determinada rotina. É algo semelhante, vamos pegar algo saudável, né? Alguém que pratica esporte regularmente. Se essa pessoa para com essa atividade, ela não vai se sentir bem, né? O organismo vai pedir aquele estímulo que ele está acostumado, que ele está funcionando bem, né? Agora, você pode ter uma rotina que vai te levar a um adoecimento. E essa é a rotina da rede social, né? Então, uma hora você está na rede social, aí você sai, você vai no podcast, aí você sai, você vai no jogo do celular, e sua vida vai girando em torno disso. E quando você vê, aonde está a sua vida? Você está vivendo uma vida virtual, né? Sim. E todo aspecto orgânico da sua vida está em segundo plano. E você usou uma palavra fantástica. Tem estímulo, que é diferente de motivação. Não, porque a motivação é interna, é do indivíduo. Na verdade, ele rouba sua motivação. Porque muitas vezes, assim, você se motiva por quê? Porque é quando você tem que se mexer para buscar algo. Sim. Agora, se esse algo já está na palma da sua mão, você não precisa de motivação. Você já está com a, entre aspas, solução na sua frente. Então, é um roubo de motivação. E aí, Maslow, Sim. né? Na hierarquia da pirâmide de Maslow, a motivação está lá em cima, na autorrealização, e o resto é estímulo. Quem não se lembra, vá lá, abra e leia sobre Maslow, e que o doutor está colocando sabiamente, é só estímulo que está roubando Sim. o tempo e a motivação. Sim. Né? E dentro desses aspectos que você falou da vida, ainda dentro desse primeiro conjunto de conversa que estamos tendo, a NR1, né, que era para ter entrado em vigor em maio deste ano, atribui às empresas a plena responsabilidade pela saúde mental das pessoas. Sim. Né? E aí vem a pergunta: competição, exigência, cobrança no ambiente de trabalho, doenças, burnout, depressão, não reconhecimento, que o ambiente empresarial, eu vivi dentro dele uma vida inteira, é de intensa competição. Sim. E às vezes a gente só reclama que não é reconhecido, não é reconhecido, de cada vez maior exigência. Sim. Como é que fica a cabeça, a psiquiatria e a concorrência, eu não digo concorrência profissional, mas é uma concorrência, desses chats, onde você tem psicólogos que, aspas, que te atende virtualmente 24 horas por dia. É um paliativo, né? É um paliativo. Sim. Mas indo do início aí, falando da NR1, né? Sim. Basicamente, assim, a NR1 está sendo postergada, né? A todo momento, porque é uma, assim... o meu entendimento é que é uma lei que ela vem sem muito... A motivação dela é simplesmente uma questão de demonstrar serviço para algo que não está sendo feito, né? Sim. Então, assim, não existe a fiscalização e hoje tudo que nós temos legalmente, você já deveria aplicar o que a NR1 tá querendo,
Então, assim, é algo novo para exigir o que já é exigido. Que já deveria ter sido praticado. Pela NR7 Sim. e a NR17, né? Sim. Isso você já tem praticamente o que está na NR1, só que... Vou dar só um parênteses. Nós estamos falando de legislação trabalhista. Você que está aí sentado e que reclama, vá pesquisar quais são as obrigações que você, como funcionário, tem em empresa e se ajustar. Sim. Principalmente o empresário, né? Porque as nossas leis são bem paternalistas, né? Sim. E sempre para o empregador é algo bem complicado. Sim. Né? Assim, englobam muitas coisas, mas hoje, né, nessa competitividade toda, assim, a saúde vai padecer, né? Nessa exigência, você tem que estar sempre superando. Você tem que estar sempre superando, inclusive, sua própria saúde, né? Colocar ela à prova e fazer com que ela segure toda essa pressão que vai sendo colocada, né? É muito difícil, né? Hoje... E esses programas de psicólogo à distância, que responde às questões... Então, é um paliativo, né? Não vou, assim... não é inútil, né? Assim, pode ser útil, principalmente momentos de crise, né? Alguém tem uma crise ansiosa e pelo menos você ter acesso a alguém para conversar com você naquele momento é algo bom, né? Mas, como eu falei, isso é só um paliativo. Isso, se a gente fosse transformar isso em medicação, isso seria basicamente uma medicação de resgate para um momento de crise, mas que só vai resolver aquele momento. Mesmo que seja eletrônica as respostas, porque vai aprendendo por IA, né? O programa vai ser auto... O meu comentário foi sobre... Existem serviços, né, onde existem psicólogos que ficam realmente à disposição. Agora, sobre inteligência artificial, aí é o fim da pobreza humana, basicamente, porque... porque tem vários programas sendo vendidos aí para a empresa com IA, né? Sim. Que vai se autoalimentando de respostas. Sim. E claro que dizem que tem psicólogos atrás, tem um acompanhamento, mas é mecânica, né, a resposta. Você vai, assim, basicamente, inteligência artificial é um conceito, assim, é um punhado, né, de informações. Sim. Mas é muito empobrecido, né, assim, eu que trabalho com inteligência artificial para auxiliar alguma coisa, ajudar em pesquisa, você vê que, assim, existe uma limitação. Sim. Né? E você colocar sua própria saúde mental dentro de algo que é limitado, né? Não é orgânico, não é humano, se você acredita que isso pode fazer bem para você, eu acho que você é uma pessoa que precisa rever muito mais sobre a própria vida, porque... E isso não é no sentido de que você está vendendo serviço, é uma orientação da realidade. Sim, né? Nem precisa me procurar, mas pode procurar qualquer outro profissional, mas que seja humano, né? Que olhe para você, olhe no olho, entenda o que você está passando minimamente, né? Se não teve a experiência, mas tem o conhecimento técnico para dar um auxílio, e algo personalizado. Por inteligência artificial, você, assim, é o que para inteligência artificial, né? Então não existe interação verdadeira. Não é uma interação verdadeira. Sim. Então por isso que eu estou conversando, porque há uma proliferação de venda de serviço nessa natureza, né? Sim. E descarta-se a interação olho no olho. Isso que nós estamos fazendo aqui, olhando e conversando. Sim. Né? Porque o imediatismo, eu acho que tudo resolve. A Latam criou uma série de filmes de propaganda, lançou agora recentemente. O mote é visitar o Chile, 100% criado por IA. 100%. São 5 ou 6 filmes de propaganda e que, se a pessoa não está atenta, não percebe que é
uma produção 100% sem gente, criada a imagem. E isso foi inspirado numa propaganda durante o Super Bowl, que também foi uma produção de $2.000 que lançaram durante o Super Bowl de criação de IA, com personagens lançando um produto. Quer dizer, não pode, né? Tem que ter um limite de que o ser humano não pode ser substituído, que é o que você está colocando. É preocupante. É bem preocupante. Eu acho que, assim, é muito, assim, tá em aprendizado, né? Eu acho que é mais ou menos como quando entrou a internet, né? Assim, cada um falava, uns falavam que ia acabar, outros falavam que só servia para isso, só servia para aquilo, e então eu acho que inteligência artificial, assim, é algo que ainda está muito novo, né? Eu acho que as pessoas têm uma expectativa um pouco além do que é discutido, igual essas questões de você ter a capacidade de um tratamento psíquico, assim, teria que melhorar muito para isso ser realmente possível, melhorar muito. Senão é algo que vai passar, porque, né, assim, o ser humano vai entender que... Sim, e a gente percebe, por exemplo, alguns crimes começando a falar um pouco, mudando, né? Mas a terceira parte vai ser da ciência que você faz forense, de crianças. Recentemente, meninos de 8, 10 anos no Brasil e no mundo matando o outro, matando a família. Né? Aqui no Brasil, um casalzinho de 14, 15 anos trocando ideia, ele matou a família, incentivado pela menina, e aí ela não teve tempo de acabar com a própria. Sim. É muito louco esse tipo de situação, que eu não sabia que estava tão crescente, né? Porque agora tudo é divulgado. Como é que fica? O que é preventivo numa situação dessa? Ou não tem nem prevenção? Tem toques que você poderia dar para as famílias perceberem? Com certeza. Assim, isso é algo que eu tenho refletido muito, que eu falo, é o avanço da modernidade, né, principalmente nesse ambiente urbano. Hoje, o que acontece com crianças, né? É uma infância muito diferente do que a sua, do que a minha, né? Bem diferente, principalmente da minha. A minha infância foi bem a transição do mundo ali, de uma televisão sem controle remoto para, né? Eu peguei isso. E só que eu falo, hoje uma criança que já nasceu com smartphone na mão, ela tá complicada. Ela tá com a vida dela muito mais difícil. Por quê? Nós temos o desenvolvimento humano. E o nosso desenvolvimento, ele tem fases. Então, se é o período que você tem que aprender a andar, você vai fazer isso naturalmente com poucos estímulos. Você consegue, né? Se você não andou naquela fase, para você aprender depois, é dificílimo. Sim. Dificílimo. Um exemplo, né? Por exemplo, uma criança que ela senta, aí depois qual outra fase? Ela engatinha para depois se levantar e andar. Se a criança está sentada, ela não engatinha, ela já anda. Geralmente a gente vai pensar, nossa, realmente é muito esperta, né? Olha, já está andando. Só que o que acontece? Essa criança no futuro pode ter um problema de equilíbrio. Por quê? Porque ela não desenvolveu a questão do engatinhar, tem um desenvolvimento. Isso vai ajudar na questão de equilíbrio, né? Então, hoje, você tem crianças e aí os pais ficam muito felizes. Ah, meu filho é muito inteligente, 2 anos, já sabe mexer, já mexe no Facebook, já... Ele está pulando tantas etapas, essa criança, né? Assim, tem tantas outras coisas muito importantes que ela não está desenvolvendo. Isso lá na frente vai ser o quê? Uma pessoa com menos capacidades orgânicas, entendeu? E isso afeta o quê? A parte motora, como eu estou falando aqui, mas
E até de relacionamento. É o que eu ia falar agora. O relacionamento humano é algo que ele também tem que ser desenvolvido. É aprendido. É aprendido. Então, hoje você tem crianças que ninguém vai na casa da outra. Você tem crianças, hoje, quase todo mundo morando em prédio, né? Essas crianças, elas mal saem do quarto, nem descem para brincar. Então, essa questão do relacionamento humano não está sendo desenvolvido. E aí você muda um pouco o contexto, vai para o contexto dessas crianças que o quê? Muitas vezes, em vez de ir na casa de um amigo, que ela está fazendo? Ela está passando 4 horas, 6 horas em um jogo. Em um jogo que você atira aqui, aí você rouba ali, ou você mata um monstro. Enfim, você vai vivendo uma vida virtual desconectado da vida orgânica. Sim. Do que é a vida. Sim. Então, o peso fica muito diferente. Assim, a possibilidade de você pegar, assassinar alguém, até seus pais, como eventualmente acontece, é algo que vai surgir muito mais fácil, porque é uma pessoa que ela está desconectada, ela está pouco desenvolvida na questão humana, até. E aí eu quero caminhar dentro do que você faz, que é a ciência forense, né? E depois nós vamos para um terceiro assunto. Sim. A saúde mental, que você lida também com o aspecto de apoio ao fórum, a crimes. Sim. Né? Posso trazer um caso que pode ilustrar? Claro. 2002, 2003, o Champinha. Isso eu acho que é um assunto clássico dentro da sua área, Sim. essa discussão e este caso. Sim. Né? Sim. É só para ter link da conversa caminhando e que você estava citando. Hoje ele já deve estar com mais ou menos uns 24, 25 anos de internação numa unidade. Sim. Ele não foi julgado, ele não pode ser devolvido à sociedade porque passa por exames periódicos, né? Sim. Como é que é a atuação de um psiquiatra forense? Bom, para assim, falar bem da atuação... Não é fácil, né? Mas vou falar um pouquinho do caso, né? Para ser compreendido. O Champinha, ele é um caso de exceção, né? Porque o que acontece? A questão da psicopatia dentro da nossa legislação, ela não é abordada, né? O que nós avaliamos no âmbito criminal, né? Que se a pessoa tem consciência do que ela está fazendo, se ela consegue se autodeterminar, né, dentro dessa consciência, nós avaliamos apenas isso. E a psicopatia, ela se torna um pouco uma exceção. Por quê? Você tem uma pessoa que tem consciência do que está fazendo, você tem uma pessoa que aí é bem discutível a capacidade de autodeterminação dela, ela compreendeu, mas o que ela se autodetermina é muito diferente do que eu faria, do que você faria, né? Tanto que ele foi e cometeu um crime hediondo. Então, assim, e legalmente a gente não tem um dispositivo que fale o que o Estado vai fazer, o que nós vamos fazer com uma pessoa como ele, né? Sim. Então é uma pessoa... E, assim, é um quadro que tem melhora? Não tem melhora. E legalmente ninguém pode ficar eternamente preso, né? Porque não tem prisão perpétua no Brasil? Sim, mas ele é uma pessoa que, se tiver solto, vai voltar a vai fazer estrago. Crime. Vai fazer estrago. E é isso que, às vezes não, isso é da sua atividade dentro da área de psiquiatra forense, determinar a reincidência, se a pessoa vai cometer de novo, ou se ele é possível de ser reabilitado. Então, e aí o aspecto psíquico mesmo, né, psiquiátrico, ele é muito pouco abordado, né, nessa questão criminal, né, assim,
ele acaba sendo pouco valorizado. Então, existem casos que a psiquiatria forense poderia auxiliar melhor, né? Mas isso também tem que ter o amparo da justiça, né? Há 2 anos atrás, estava ele mais 4 que cometeram, menores que cometeram crimes, né? Que já... Ele era, do grupo, ele era o mais novo. Sim. Ele era o mais novo. Era o único que era menor. Ele era o mais novo, ele era o mais violento, e era ele que comandava todo mundo por conta do grau de violência dele. E aí foi criado uma unidade experimental de saúde, onde está ele e mais 4 adolescentes, recentemente, em 2023, os 5 internados nessa unidade experimental de saúde, que esse é o nome, né? Sim. E a grande pergunta, o que fazer? Não só a questão deles, porque a gente começou falando das etapas que às vezes o menor vai ultrapassando, que vai perdendo a noção da realidade, né? E que você estava dizendo que o pai ou os familiares têm como perceber os desvios, se também os pais estiverem ligados e preocupados com a evolução do filho, né? É difícil porque entra numa normalidade, né? Hoje está normal a criança estar lá trancada no quarto, na frente do computador ou televisão, e é a vida de muitos, né? Então, eventualmente, quando tem algo muito errado nesse contexto hoje que é comum, muitas vezes não vai ser percebido, né? Esse é o problema, não se percebe, não se percebe, porque é o que eu falo. Assim, entrou na normalidade, você usou a palavra. Entrou numa normalidade, né? A gente aprende muito como, né? Olhando o exemplo, né? Então você observa, você está aprendendo. E aí é o que eu falo. Hoje é muito difícil ser pai e mãe. Porque hoje você tem muito mais desafios. É muito mais, assim, você tem que, como que você vai ajudar uma criança nesse contexto? Tá todo mundo no videogame, tá todo mundo no computador, tá todo mundo no celular. Como que você vai fazer com que seu filho seja diferente disso aí? Pai, você deve, ao entrar num restaurante, olha as mesas ao lado onde tiverem crianças. Ninguém está conversando, igual o seu filho. Cada criança, se tiver 2, 3, cada um está com um tablet ou com um telefone à mão, sem conversar com o primo ou o irmão que está do lado. Sim. Né? Virou uma normalidade essa, ninguém se fala, ninguém se toca. Quer dizer, e muitas vezes os pais não vêm porque também estão no celular. E nem se conversam, né? O casal nem conversa. E aí é o que eu falo. Vamos dizer que os 2 pais trabalham home office. Sim. Eles passam o dia inteiro na frente do computador. Como que você vai falar para o seu filho que não é para fazer isso? Algo que você está fazendo na frente dele. Como que você vai controlar isso? Então, hoje... Qual é a sua sugestão, doutor, para controlar isso? Se ele é obrigado a estar ali no trabalho, como é que ele deve ir? Que mecanismo? Como quebrar? Eu sei que é difícil, é o ovo e a galinha. Não, mas tem que ter contato. O pai tem que ter contato com o filho. Tem que ter conversa. Você pode estar nesse contexto desafiador, mas se você não conversa, se você não tem esse acesso, você perde a mão. Por exemplo, se a criança vai sair para a escola e ele vai almoçar, a criança, e ele está trabalhando, programar o intervalo dele, profissional, no horário da refeição e desliga as máquinas, pelo menos tem um contato ali. Sim, sim. É uma mínima alternativa? É uma mínima alternativa, né? Lembrando que, assim, a nossa saúde ela vai estar favorecida com o que é natural, né? E é natural que as pessoas se relacionem, conversem, né? Esse é o natural. A gente está saindo desse natural, né? O natural está sendo não conversar, né? Não conversar, muitas vezes fala até pelo próprio WhatsApp. Sim. Você não fala diretamente, você fala aqui, né? Então, assim, tem que ter esse contato, tem que ter conversa. Se não tem isso, se perdeu isso,
em algum momento você vai ser surpreendido de alguma forma, provavelmente negativa. Por quê? Não vai chegar, talvez, ao extremo do que nós já falamos. Sim, não, mas, geralmente não chega. sim, mas vamos ter pessoas alienadas, com baixa interação humana, Olha, a com gente já baixa tem relação. hoje, assim, a nova geração chegando, assim, geralmente são pessoas um pouco mais distanciadas. E sabe de quem é a culpa? É da minha geração. Porque foi a minha geração um pouquinho mais nova, mas não da sua geração, que criou todos esses mecanismos. Né? Quem criou a Apple, o Steve Jobs, o Bill Gates, são muito mais da minha geração do que da sua. Então, a minha geração é que é culpada deste assunto. A minha geração foi a que começou a surfar nisso, né? Eu lembro até hoje a internet chegando em casa. Então, quem me chama de velho deve agradecer acender uma vela ao Steve Jobs e o Bill Gates. Sim. Mas Sim. olha o problema que nós estamos falando. Mas por isso que eu falei a vida moderna, né? Sim. Assim, ela tira o nosso natural, né? Por quê? Porque também a gente quer comodidade. Claro. Basicamente é isso, Claro. né? Agora, a comodidade está chegando a um ponto de desenvolvimento que a gente passa a não exigir mais determinadas atividades necessárias para se manter a saúde, né? Posso fazer uma parte? Sim. Conversávamos há pouco sobre o que é prioridade. Né? Eu até brinquei com o Paulo, que ele disse, a minha prioridade é a música. Eu disse, não, a sua prioridade é você. Sim. Né? Às vezes a gente coloca uma atividade como prioridade e se esquece que você é quem comanda as suas opções do que fazer, né? Vamos entrar um pouco na questão do esgotamento, né, de trabalho. É muito isso, né? Você se coloca para o trabalho, né, para o objetivo do trabalho, fazer aquela determinada meta. Você vai trabalhando. E qual é uma das características, né, do que é o esgotamento profissional, o síndrome de burnout, né? É o que a gente chama de despersonalização. Em algum momento você já não é mais você. Você é o que você faz. Então, em algum momento você deixa de ser o Leonardo. Você passa a ser o médico psiquiatra, né? E naquele momento você basicamente esquece sua vida. Você está ali só para isso. Só fazendo aquilo. Você vira O que fazer para não entrar nessa descaracterização da própria vida? Tem que sempre buscar conexão consigo mesmo, né? Assim, A religião ajuda? Muito. Desde que você não se torne refém. É sempre os extremos, Desde né? que seja Que você está algo falando, né, que Dom? não te aliene mais, né? Que pode acontecer, mas você tem que buscar essa conexão com você. Né? Eu acho que esse é o desafio de toda a vida moderna. Né? É saudável a gente ficar falando em voz alta com a gente mesmo? É buscar uma conexão ou só ficou maluco? Porque eu saio andando e falando pelas ruas. Não, aí é algo individual, né? Assim, tem gente que vai funcionar, tem gente que não vai funcionar. Né? Eu me dou cada bronca andando. Você não devia ter feito. E os caras ficam olhando com quem eu estou falando. E eu estou falando. Não, mas é importante, né? Assim, você está refletindo sobre sua vida. Sim. Né? Você está refletindo sobre você. O que está acontecendo? Né? Isso é uma questão de presença. Tá. Né? Uma vida orgânica requer o quê? Presença. A vida virtual, que você está lá na frente, está aqui, 1000 coisas estão acontecendo, na sua cabeça você está buscando outra, mas você está aqui, seu corpo está aqui, com as necessidades orgânicas básicas. Né? Falamos de internet, falamos de doenças ao extremo, através do caso do Champinha. Sim. Falamos de conexão, das etapas que às vezes estão sendo ultrapassadas e puladas, muito mais puladas do que ultrapassadas. Muito mais. E quero falar de um terceiro tema,
que é o medo. O medo é natural, Sim. preserva a nossa vida. Sim. Né? Mas estava dentro de um Uber fora de São Paulo e o motorista disse assim: o senhor vai pegar um avião? Eu falei: vou. O senhor não tem medo? Já tive. Mas você, quando o avião treme, você não quer descer? Eu falei: mas eu vou para onde, cara? Estou lá em cima. Mas então você entra sabendo que vai passar medo? Não, eu não vou passar medo. Eu já entendi que é uma turbulência e de boa. Pois é, eu comprei um ingresso. Ele não falou ingresso, ele falou, usou um termo, que eu estava no Nordeste. Para ir ver o meu time, seu time, você não é daqui da sua cidade? Não, 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 meu time é o São Paulo. E é a decidir contra o Flamengo, o ano passado, a Copa do Brasil, vendi o bilhete mais barato, tive prejuízo porque eu não consegui entrar num avião. Sim. Medo, ansiedade, depressão. Como lidar com esses fatores? Bom, falando sobre o medo, né? Que é algo que eu estava refletindo aí esses dias, e eu gosto de assistir MMA, né? Sim. O Pezão, você conversou com ele. E aí eu não lembro quem o atleta comentarista estava falando, né? Sobre a questão do medo, né? De quem vai entrar num ringue brigar. É uma situação tensa, né? Assim, sim. E eles falam, né? A gente vê o lutador, acha que ele não tem medo, mas aí eles falam, não, todo mundo tem medo, né? Mas a questão, assim, o que é a coragem nisso, né? Então, o que eles estavam falando, eu achei muito interessante, que é o quê? A coragem é basicamente quando você tem controle sobre o seu medo. Seu medo está sob controle. Você não deixou de ter medo, mas você tem o medo e ele está sob o controle, né? Então, falando de avião, envolve muito isso. Quando você entra num avião, você deixa de ter controle. Você não tem controle nenhum ali dentro. Você não tem controle nem de pular daquele lugar se a coisa não te... Porque também vai dar errado, né? Então, muitas vezes as pessoas, como não controlam o medo, né? Elas passam a querer controlar situações. Então, se você não controlou o medo, você tem que controlar a situação. Eu tenho medo que aconteça algo com meu filho. Você não controla o seu medo, você prende teu filho dentro de casa, por exemplo, né? E quem não tem esse medo sob controle, avião é uma situação que isso acaba vindo à tona. Eu até fiz uma live com uma amiga falando especificamente, né, sobre o medo de avião, e ao meu entender, sempre que eu vi, tem muita questão de controle, né? É a perda de um controle no avião. Você não tem controle nenhum. Quem tem medo de lugar fechado? Basta ter uma porta aberta. Você não tem no avião, né? Se alguma coisa, piloto, você não consegue assumir aquilo. Então, é uma situação bem delicada, né? Para quem não está psiquicamente dominando a situação. E esses medos, eles são aprendidos ou é da natureza? E não o medo da preservação, o medo comum. Não, né? o medo, assim, medo é algo natural, mas aí, conforme a nossa vivência, você vai tendo Medo do escuro. medos específicos. Às vezes aprende a criança no escuro como castigo. Sim. Aí vem a questão cultural, né? Assim, até falando com o professor Orlando, né? Ele fala muito da infância dele. Orlando já foi entrevistado, hinduísta, belíssima entrevista. Estamos recapitulando que é um amigo que indicou o doutor aqui, hoje estando comigo, foi Orlando. E ele fala que, assim, diziam para as crianças, né, lá no interior nordeste, que não era para ir para longe no escuro, senão não sei que bicho pegaria, né?
Então, assim, é uma cultura que se faz, mas aí ele também veio conversando que era o quê? Era um modo de controlar a criança, né? Sim, Como que você vai fazer para a criança? Bom, inventa uma história aí, né? Mas então tem muita questão cultural, né? Se você, por exemplo, você cresce, você tem dois pais com um problema aí, medo, tem medo, você vai adquirir esse medo. Né? entendi. Entendi. É cultural e também é parental, porque tem pais que são destemidos, eu não tenho medo de nada, e se tornam suicidas, né, Sim, querendo mostrar que ele é valente, né, sim, e que não mede a consequência também da ação. Então, os extremos sim, são sim. sempre negativos. O medo é mecanismo de sobrevivência, né? Sim, Então, se você também quer superar tudo isso se colocando à prova em situações, em algum momento, o medo vai ser justificado, né? Deve ter. pois é. É, é, a gente vê, por exemplo, hoje a mulher, né, em posição muito melhor, entendo, na sociedade do que era na época da minha mãe, da minha avó, né? Onde ela era submissa. E o medo é a submissão, ou uma situação dessa é a submissão ao fato em que você não tem capacidade de reagir. Sim, Depende de uma fonte externa para poder te guiar ou te permitir fazer, né? sim, sim. É, a submissão muitas vezes também é uma forma de enfrentar o medo, né? Você submete alguém que você entende que não tem que vence aquele medo. Então você, por isso que assim existem, né, em um relacionamento, vamos dizer abusivo, né? O que tem que ver? Muitas vezes existem pessoas que estão predispostas a esse tipo de relação, né? E muitas vezes fazer uma reflexão sobre essa questão do medo é muito válido numa situação como essa, Entendi. né? Eu fui criado numa cidade pequena de interior, que para Carangola, em Minas. Eu volto e meia eu cito Carangola. Banho quente tinha que ser muito cedo, porque era fogão a lenha, com serpentina dentro dele que esquentava a água, e o banho era do meu pai, a prioridade às 18 horas, a hora que ele terminava de trabalhar. Tinha que ter água para ele, porque tinha que ficar lá botando Sim, lenha. Você teve que aprendeu desde pequena a tomar banho em chuveiro elétrico e não trocava a televisão no controle remoto. Então você veja como é que nós fomos evoluindo, eu saindo das cavernas, você já na cidade, e nós conseguimos aprender sim, essas mudanças. sim, sim. Tá? Perante a situação atual que a gente está caminhando por um final de conversa que é uma pena, mas temos um prazo de entrevista. Devemos enxergar com medo o futuro, com tanta tecnologia como tem aqui, que está possibilitando a fazer a gravação, Sim. ou só mais uma ferramenta, como foi uma ferramenta para você, o computador, né? Para mim também, que tive que aprender, um guarda-chuva para se proteger, a tecnologia, ou algo que vai sair do domínio completo? Olha, eu tenho refletido sobre isso também. Hoje o mundo requer muita reflexão. E Sim, meu entendimento é o seguinte: hoje eu acho que essa questão de eletrônicos, internet, no futuro, se tudo der certo, vai ser algo como é o açúcar hoje. Você pega a década de 80 até 90, assim, era tudo cheio de açúcar, muita caloria, ninguém media tanto, né? Não tinha tanta consciência. Questão de peso, né? Não era tanto um problema. E a partir do momento que foi visto, né? Opa, o que está acontecendo? Isso começou a ser controlado, né? Tanto que mudou muito, né? Em relação hoje, né? Você pega os alimentos muito menos calóricos, né? sim. Então eu acredito que no futuro, se tudo der certo,
os eletrônicos têm que entrar nesse mesmo lugar de atenção e cuidado. Tem que ser medido, não pode ser livre, simplesmente. Então tem que ter uma regulamentação. Tem que ter uma regulamentação, mas essa regulamentação tem que ser principalmente dentro de casa. Então, é um trabalho dos pais. Sim. É um trabalho muito difícil. Por isso que ser pai hoje é muito difícil. É se tornar adulto. E não só ter idade, se tornar adulto. Consciente da coisa. A sua analogia com açúcar é fantástica. É a primeira vez que eu escuto, vou começar a usar e te dar como referência. Segundo, o açúcar é igual... Espetacular. E entra mais ou menos no mesmo lugar, né? O açúcar muitas vezes dá aquela... né? Desperta ali no cérebro aquela coisa, aquela recompensa, né? Aquele pudim de doce de leite delicioso, que dá o prazer. Sim. É ter o prazer, mas controlado. Exatamente. E assim, é uma ferramenta maravilhosa, né? Você pega a inteligência artificial, se bem usada, é uma ferramenta maravilhosa aquilo, né? Facilita muito a vida, né? Realmente ajuda, tem uma capacidade de auxiliar, né, o ser humano na própria vida, mas como toda ferramenta tem que ser bem usado. Como foi o telefone? Sim. Porque na década de 70, para quem não sabe, telefone tinha um disco que você discava e nem todo mundo tinha em casa. Era uma luta para você se comunicar. Era. E hoje nós temos essa fartura de comunicação que precisa ter maturidade, controle e usar como açúcar. Né? Sim, com moderação, né? Com moderação. E o açúcar bem colocado faz muito bem. Não vou falar que você deva dar conselho, porque não é isso, mas sugestões do uso da terapia, do tratamento, não ter preconceito de buscar ajuda, né? Porque às vezes quando você fala eu vou num psiquiatra, vou num psicólogo, já começa a olhar no viés da coisa. Né? Hoje isso está até um pouco mudado, né? Assim, hoje muitas vezes na busca de uma identidade, né? Muitas vezes as pessoas estão até felizes em receber um diagnóstico, saber que tem traço de alguma coisa, traço de outra, e então assim, nesse sentido mudou bastante, de uma forma positiva, a questão do entendimento sobre a psiquiatria, a psicologia, né? Hoje tem um olhar muito mais sem ter medo, né? Sem tanto preconceito, mas o que eu diria para as pessoas tem que sempre observar a própria saúde mental, né? Assim, hoje é um mundo que é muito fácil você adoecer, né? São muitos estímulos, sua cabeça está todo momento sendo bombardeada, né? Você quer muita coisa, né? Você se compara a muita coisa, então é preciso cuidar, é preciso se desligar um pouco, tem que se reconectar sempre, né? Olhar um pouco para si mesmo, um pouco de silêncio é algo que não a gente não experimenta muito bem, a gente não experimenta muito mais o tédio, a gente não lida mais com o tédio, e na verdade isso é um problema, né? Então, se você não está bem, principalmente se não está dormindo bem, né? Primeira coisa, procurar fazer um exercício físico, né? Vai conversar com um terapeuta, né? Para auxiliar. Não ter vergonha de... Não ter vergonha, não achar que é uma fraqueza, né? É muito mais forte buscar ajuda do que você não buscar. A fraqueza é não buscar ajuda. Eu acho que a maior fraqueza é não querer enxergar os seus problemas, né? E é a forma que muitos tentam lidar, né? Assim, você lida não enxergando. Você nem encosta vai fazendo, mostrando que está superando, não tem problema, e está com problema, né? Está com problema. Então, você olhar para esse problema, você assumir, você querer mudar ele, isso é muito forte. Né? É o primeiro ponto. Reconhecer que precisa. Sim. É um passo. Conforme você disse, eu tenho que aprender a andar
depois de engatinhar. Então Sim. é um primeiro passo. É o primeiro passo, né? Né? E todo passo é importante, né? Sim. Então, muitas vezes, simplesmente você assumir isso e ver que precisa de um cuidado é algo importante, né? A partir daí, vamos para o próximo passo. Você faz atendimento também à distância ou só presencial? Não, hoje meus atendimentos são principalmente à distância. Então, o doutor Leonardo, não é Leandro, é Leonardo Hernández, é argentino ou espanhol? Espanhol. Espanhol? Morita. Leonardo Hernández Morita. São Paulo. Entra na internet, falamos tanto de internet. Sim. Tem entrevista dele, conforme ele citou, sobre o medo e avião no Instagram. Vai estar também no Instagram com a gente, no YouTube, a entrevista completa. Se você gostou, é graças a ele e por isso que eu o convidei, porque já é uma lenda que nos aconselhou e conversou sobre todos os assuntos e dando sempre caminhos. Só posso lhe agradecer. Eu que agradeço também. Muito boa conversa. Muito obrigado. Você tem a sua clínica, tem nome a clínica, ou é só te procurar como Leonardo? Não, me procura. Morita. Isso. Me procura, eu tô melhorando minhas redes agora, né? Mas me procura, eu tenho... hoje atendimento online, né? Assim, não tem todo esse contato, mas em psiquiatria funciona bem, né? Sim. Cumpre a função que precisa, mas também tem um consultório. Meu consultório, assim, ele parece bem uma sala, não uma clínica. Outra coisa que eu acho importante, né, para não ter... Você vai cuidar de si mesmo, também não ter aquele ar de doente, você tá na clínica. Fica em que bairro? Vila Clementina. Muito fácil. Vila Clementina é perto de tudo. Perto de metrô, perto de... Paralela a Sena Madureira, o consultório. Perto da estação Santa Cruz, perto da estação Vila Mariana, para quem mora em São Paulo. Então, não há desculpa. Lembre-se, a prioridade é você. Cuide-se e enfrente o seu medo com um passo à frente e, às vezes, buscando ajuda como do Dr. Leonardo. É isso. Meu muito obrigado de novo. Eu que agradeço novamente.